O ministro da Educação, Fernando Haddad, deve comparecer à Câmara dos Deputados na próxima quarta-feira, dia 17 de novembro, para prestar esclarecimentos sobre os problemas ocorridos na prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Um erro de montagem nos cadernos de prova amarelos prejudicou vários estudantes que realizaram a prova no sábado, dia 6. Segundo o Ministério da Educação, o erro foi localizado em um lote de 21 mil provas, mas havia cerca de 370 mil cadernos sobressalentes, que poderiam ser trocados pelos fiscais no momento em que o candidato percebeu o erro. O MEC está apurando, como consórcio responsável pela aplicação do exame, o total de participantes que não teria recebido uma nova prova. Os ônibus interestaduais de transporte de passageiros terão de incorporar um rastreador que vai servir para a Agência Nacional de Transportes Terrestres monitorar a movimentação dos veículos em tempo real. Com esse sistema, será possível avaliar se os ônibus estão na rota permitida, no horário previsto e na velocidade tolerada. O uso do aparelho já é difundido por seguradoras, que, como ele, combatem furtos e roubos de veículos, e também por empresas transportadoras, que monitoram sua frota de veículos pelo país. Com os rastreadores, a ANTT deverá montar uma sala de monitoramento dos ônibus que circulam no país em tempo real. Segundo Bernardo Figueiredo, diretor-geral da ANTT, a medida será proposta na audiência pública em dezembro, que prevê a renovação das licenças das companhias. Até o dia 30 de novembro acontece em Caçapava o 4º mutirão do microcrédito, com a finalidade de oferecer crédito para o pequeno empreendedor formal ou informal, que já tenha um comércio ou planeja abrir o próprio negócio. A ação é uma parceria entre a Prefeitura da cidade, Secretaria da Indústria, Comércio e Agricultura e o Banco do Povo Paulista. As linhas de crédito variam de R$ 200 a R$ 7.500, com taxa de juros de 0,7% ao mês, financiadas em até 36 meses. O empreendedor que deseja obter o microcrédito deve desenvolver atividade produtiva, residir ou ter negócio no município há mais de 2 anos, ter faturamento bruto de até R$ 240 mil por ano e não possuir restrição cadastral. A rede de serviços de saúde dispõe de vacinas contra a raiva. As informações da TV Senado. A raiva humana, transmitida por cães e gatos, pode matar. É uma doença causada por um vírus que atinge tanto o homem quanto os animais. O contágio pode ser evitado por meio da vacinação de cães e gatos. A rede de serviços de saúde já dispõe de vacinas eficazes contra a raiva para antes da exposição ao vírus, que é aplicada em consultórios veterinários, e para depois, no combate a uma potencial infecção causada pelo vírus. Mas a vacina não é eficiente se for aplicada depois do vírus atingir o sistema nervoso central, quando tem início as manifestações clínicas da doença. Os principais sintomas da raiva humana são perturbação do sono, queimação e formigamento e dor no local da mordida. 2 a 4 dias depois, surgem a febre e as alucinações. E por último, vêm as crises convulsivas periódicas. A transmissão da doença ocorre quando o vírus da raiva existente na saliva do animal infectado penetra na pele humana por mordida, arranhão ou lambida, mesmo sem agressão. Para maiores informações, ligue para o Disque Saúde no telefone 0800 61 1997. A Secretaria de Estado da Saúde realiza até o dia 30 de novembro a campanha de vacinação contra o sarampo para pessoas com idade entre 1 e 19 anos. A decisão foi tomada depois de serem registrados 55 casos da doença em 3 estados do país: Paraíba, Rio Grande do Sul e Pará. A vacina é oferecida gratuitamente pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, em todos os postos de saúde. Além da tríplice viral, que protege contra o sarampo, cachumba e rubéola, quem comparecer aos postos de saúde também deve receber doses que estejam em atraso na caderneta, como, por exemplo, a vacina contra hepatite B. Ainda sobre imunização, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo disponibiliza até o final de dezembro a vacina Conjugaga contra o meningococo C, causador de uma das formas mais graves de meningite bacteriana, para crianças menores de 1 ano em toda a rede pública do estado.
Inicialmente foram imunizadas as crianças entre 1 e 1 ano e 11 meses de idade. Para essa faixa etária, é necessário apenas uma dose da vacina. Já as menores de 1 ano deverão tomar 2 doses da vacina e um reforço quando completarem 1 ano de idade. A partir de janeiro, a vacina contra a meningite C entra definitivamente na rotina do calendário de imunização do SUS, Sistema Único de Saúde. Antes, ficava disponível na rede pública apenas em casos de surto da doença. A Prefeitura de São José dos Campos confirmou a construção de uma passarela para moradores do bairro Jardim Aquários, em uma marginal da Via Dutra, próximo ao supermercado Carrefour, no quilômetro 149. Mas a previsão é que a obra seja concluída somente em 9 meses. A licitação será aberta daqui a 30 dias e deve demorar 60 dias para ser concluída. Após a conclusão da licitação, a obra deve levar 6 meses para ser finalizada. O orçamento é de aproximadamente R$700 mil, sendo que 200 mil virão de uma contrapartida viária de uma empresa que fica próxima ao local. O governo brasileiro terá grandes desafios para o próximo ano. Os detalhes da TV Senado. Reforma tributária e controle da taxa cambial. Esses são os 2 principais desafios para o próximo governo brasileiro, de acordo com a professora Maria da Conceição Tavares. Ela participou de seminário nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos. Durante o seminário Desenvolvimento Econômico Brasileiro, Evoluções e Desafios, a professora da Universidade de Campinas e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maria da Conceição Tavares, destacou a recuperação da economia brasileira depois da crise iniciada em 2008, o crescimento do poder de compra da população e a geração de empregos. No entanto, ela afirmou que ainda há grandes desafios para o próximo governo. Um deles é uma reforma tributária profunda, com progressão de tributos. A carga tributária é muito alta. Se é muito alta, não, é mal distribuída. Eles pagam pouco e a gente paga muito. Esse aqui é. E fica chiando como se fossem eles os que estão pagando a carga tributária. Pagando carga tributária nenhuma. Quem paga carga tributária é a classe média. Maria da Conceição Tavares também alertou para a necessidade da regulação da entrada de capitais e da taxa cambial. Pelo lado do balanço comercial, as importações estão crescendo desvairadamente. E apesar de que o nosso investimento está crescendo, a proporção de importações de bens de capital, de automóveis, de eletrônicos é maior do que a produção interna. Isto é ruim, porque isso começa a estressar as cadeias produtivas e pode desindustrializar o país em setores importantes. Ela traz para o centro da agenda uma questão que de fato será decisiva para o nosso governo e para os demais países, que é a evolução dessa guerra cambial que está posta principalmente a relação entre China e Estados Unidos. A demanda das empresas por crédito caiu em outubro pelo 2º mês, de acordo com o indicador Serasa Experian. A quantidade de empresas que procurou crédito recuou 4,4% na comparação com setembro. Em relação ao outubro de 2009, a demanda cresceu 2,5% e no acumulado deste ano avançou 6,9% sobre o período de 2009. Na classificação por porte, as micro e pequenas empresas foram as principais responsáveis pelo recuo da demanda por crédito, queda de 4,6% em relação ao outubro. Nas médias, a queda mensal verificada foi de 0,4%. A procura por crédito em outubro somente exibiu variação positiva nas grandes empresas, as quais registraram elevação de 0,6%. Em instantes você confere, Grupo Silvio Santos afirma que vai processar ex-diretores do Banco Pan-Americano.